Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E para os judeus, ser perseguidos era sinal de descontentamento de Deus. Esta era a visão teológica deles. Se alguém estiver sendo perseguido, é sinal de que Deus não está legal com você. Você quebrou a aliança de Deus. Por isso, Deuteronômio capítulo 28, versículo 25, versículo 26 diz: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Esta é a teologia do Antigo Testamento. Ser perseguido. Invasão inimiga em Israel. É porque Israel quebrou a aliança de Deus. Israel foi desobediente a Deus. Agora, ali no Monte das Oliveiras, sentado junto com os discípulos e a multidão ao sopé da montanha, Jesus fala o contrário. Bem-aventurado é você. Bem-aventurado é você que é perseguido. Jesus agora coloca dentro da mente dos discípulos um outro ponto que a aliança do Antigo Testamento ficou para trás. Jesus agora diz: olha, vocês que defendem a minha causa, vocês que aliarem a mim, vocês que obedecerem a mim, vocês serão bem-aventurados. Não é sinal de desventura para vocês, mas bem-aventurados são vocês que sofrem por minha causa. Por que Jesus coloca isso nesses termos da aliança? Porque Deuteronômio 28 apontava para o Cristo, o único capaz de cumprir a aliança de Deus. Todos, irmãos, sem exceção, todos quebraram a aliança de Deus. E os profetas, pastor, também quebraram a aliança de Deus. Ninguém cumpriu a aliança de Deus. Então, Deuteronômio 28, as bênçãos de Deuteronômio 28, bendito, bendito e bendito, estava apontando para Cristo. E maldito era o que nós éramos. Fora da aliança de Deus, quebrando a aliança de Deus. Porque se houvesse alguém que pudesse cumprir a aliança de Deus, exarada em Deuteronômio 28, não precisaria Cristo vir aqui. Jesus veio aqui exatamente porque não tinha ninguém. Então, Deuteronômio 28 estava apontando para Cristo, que cumpriu cabal e perfeitamente a aliança de Deus. Mas Cristo seria aceito se ele cumprisse a aliança de Deus? Não. Ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi moído, desprezado, ele foi torturado, ele teve uma morte cruel na cruz. Tão somente porque ele estava fazendo a vontade do seu Pai. O ódio contra Cristo, irmãos, agora se estende a todos que são dele. Jesus disse isso aqui. Todos que são meus. Eu sofri ódio por cumprir a aliança de Deus. E todos que se aliarem a mim, todos que estiverem ao meu lado também sofrerão ódio. Ódio mortal do mundo. Que contraste! Queridos irmãos, que contraste temos aqui. Israel foi perseguido por não ter obedecido. Os perseguidores de Israel estavam demonstrando que também nem ao menos tinha aliança com Deus, porque estava fazendo algo contrário àquilo que o Senhor estava falando. Então, queridos irmãos, todos, sem exceção, estavam longe da bênção de Deus provinda da aliança. Todos desobedeceram, diz o apóstolo Paulo em Romanos, todos pecaram. E destituídos estavam da glória de Deus, todos. Judeus e gentios, ninguém escapou. Assim, queridos irmãos, perseguir Jesus e os seus discípulos era prova de desobediência a Deus e seus termos.
Então, o que Jesus agora está falando para os seus discípulos? Agora a mente deles acalmaram, eles entenderam o que era Deuteronômio 28, eles entenderam que estar ao lado de Jesus era sofrer. Então, agora, o que Jesus está dizendo nesses dois versículos, eu quero que você acompanhe comigo aí no verso 11. Os súditos do reino são perseguidos por defender a causa do seu rei. Os súditos do reino são perseguidos por defenderem a causa do seu rei. Sois, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem. A primeira coisa, amados irmãos, que precisamos pensar aqui é: quem é o seu rei? Quem é o seu rei? O mundo? Os prazeres do mundo? O político? O dinheiro? As posses, irmãos? O poder? O conforto? A família? Quem está no seu coração? Quem manda no seu coração? Quem dá as diretrizes para o seu coração? Se qualquer um desses entes que eu falei aqui, ou outros quaisquer, isso quer dizer que ele manda na sua vida e no seu coração. Quem é o seu rei? Então, a despeito disso, essas pessoas não vão sofrer perseguição, tortura, maus tratos por causa de Jesus, porque o rei dessas pessoas não é Jesus. E Jesus está dizendo que é bem-aventurado aqueles que sofrem por causa dele. Ele tem um reino, ele é o rei do mundo, ele é o criador do mundo, ele é o Senhor de toda a terra, de toda a criação. Então, ele sofre ódio por causa disso. Amados irmãos, isso é sério, muito sério nós pensarmos aqui nesta noite. Se existe um mandatário no seu coração que não seja Deus, isso indica que ele tem um controle da sua vida. Ele manda no seu coração, ele é um ídolo. E é a despeito disso, irmãos, que o Salmo 115, e versículo 8, disse: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Todos, sem exceção, trabalham para defender a causa de um rei. Se o seu rei é o dinheiro, se o seu rei é a fama, se o seu rei é o conforto, sua casa, sua família, se o seu rei seja qualquer, você vai trabalhar para ele e vai brigar por causa desse rei. E é possível que até maltrate pessoas por causa desse rei que está entronizado no seu coração. Por isso, meus irmãos, é sério o que Jesus estava falando ali para os discípulos. Jesus dá uma virada de página aqui nas bem-aventuranças. Trabalho, fama, posses, isso é muito importante, irmãos. Dinheiro é muito importante, tudo isso é muito importante, mas isso não pode ficar dentro do nosso coração. Isso não pode tomar conta do nosso coração, porque se ele ficar dentro do nosso coração, vai acontecer agressão verbal, agressão física, roubo, furto, conchavos, conluio, suborno, mentiras, assassinato e todo tipo de maldade por causa desse rei. É aqui Jesus disse: vocês são bem-aventurados todos aqueles que sofrerem por minha causa. Eu tenho uma causa no mundo, defende-a e sofrerá perseguição. Não quer ser perseguido? Não defende essa causa. Fique neutra, apesar de que não existe campo neutro. Ou você está do lado de Jesus ou não está do lado de Jesus. E aqui vemos que é bem-aventurado aquele que tem Cristo, Cristo como seu Senhor. E por isso ele defende a causa de Cristo, luta por Cristo, sofre por Cristo e morre também por Cristo. Nós estamos, irmãos, de fato, numa luta reída contra o mal. Uma luta reída, não tem como escapar. Ou lutamos, ou nos acovardamos.
Não tem como escapar. O mundo está, irmãos, configurado, formatado para uma luta contra as trevas. E Jesus aqui está falando em primeiro lugar. Quem aliar-se a ele, quem for dele, quem for do reino dele, vai sofrer alguns ataques gradativos. Ele coloca isso aqui numa gradação. Ele diz em primeiro lugar, vão sofrer insultos. Que é a palavra aqui traduzida por injuriar. Vão sofrer insultos. Eles proferirão palavras contra a honra e a dignidade pessoal e religiosa dos crentes. Meus irmãos, os crentes já foram rotulados pelo mundo como gente sem cultura, gente acéfala, débeis mentais, fundamentalistas, retrógradas, que creem no livro escrito por homens. É isso que o mundo nos rotula. Eles dizem que nós não temos cultura, que nós não temos saber. Nos primeiros séculos da era cristã, os crentes foram acusados injustamente de desordeiros e canibais. Desordeiro porque a igreja pregava que Jesus é o Senhor e não César. Jesus é o Senhor. E eles lutavam até mesmo com a espada, defendendo a causa de Cristo. Defendendo a honra de Cristo. Defendendo o reino de Cristo. Foram chamados de canibais porque a igreja se refugiava num canto para, dizendo eles, primeiro século, comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus. O que vocês estão fazendo aí neste culto? Estamos comendo a carne de Jesus e bebendo o sangue de Jesus. Vocês são canibais. Eles não entenderam. Que era a ceia do Senhor. Foram considerados, irmãos, canibais pelos inimigos. Foram chamados ateístas, porque não creram no Deus de Roma, no Deus do mundo. A igreja pregava, irmão, que somente há um Salvador e Senhor. Então, nós seríamos injuriados. Sofreríamos insultos por parte do mundo. Gente de mente fraca. Que povo bobo esse povo, fica de pé, olhando para a parede, canta e dizendo que Deus está ali. Isso é injúria, irmãos. Isso é maus tratos verbais contra a igreja. Diz também Jesus que seremos perseguidos. Literalmente, perseguir significa correr atrás de alguém com o propósito de capturar. Correr atrás de alguém com o propósito de capturar para quê? Inclusive para matar, se for possível. Lembra de Saulo de Tarso? Saulo perseguia a igreja. Ele recebia a autorização das autoridades religiosas para perseguir a igreja, para capturar crentes em todas as cidades e até torturar e matar. O perseguidor, irmãos, era como um predador correndo atrás da sua presa e pegando pelo pescoço com suas unhas afiadas e com seus dentes cravando na presa. Esta é a ideia aqui do grego, que é perseguir, matar sem piedade. Policarpo, um velho guerreiro da fé no primeiro século, contando com mais de 80 anos de idade, foi caçado como um leão que persegue sua presa. Policarpo se refugiou numa fazenda e os soldados foram lá e o capturaram e levaram para morrer na fogueira. O mesmo aconteceu com o pré-reformador John Huss, que também foi morto na fogueira, a mando da Igreja Católica no Concílio de Constança em 1417. Ele foi morto também porque pregou a verdade. Ele era de Jesus, ele pregou Jesus, a verdade de Jesus. E por isso ele foi perseguido. E o que diria, irmãos, dos adolescentes hoje? Os crentes adolescentes que estão estudando são zombados. Eles sofrem todo tipo de ataque por sua castidade moral. Que boba você, menina! Deixe ser retardada. O mundo é outro. O que tem a ver você ficar com o seu namorado?
O que tem a ver você ficar aos beijos e abraços dentro do carro com seu namorado? Esse bobo mundo é outro. E a menina diz: não, eu não posso fazer isso. Eu sou menina de família, eu sou crente. Ah, então você é acéfala. Você é retardada. Irmãos, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Nas universidades do mundo, e que também no Brasil não é diferente. Se um crente fizer um trabalho defendendo o criacionismo e não o evolucionismo, a sua tese não passa. A banca dá negado. Irmãos, está difícil para o crente defender uma tese nas universidades. A perseguição está lá dentro das universidades. Aqui nós não somos criacionistas. O homem veio do macaco. Nós somos evolucionistas. Você era um macaco, você era uma ameba. E nós não acreditamos que há Deus e que Deus criou a gente. Então não venham com esse papo de Deus criador. Então, para um jovem defender uma tese na área da ciência hoje, nas universidades, é muito difícil. Muito difícil. Certo pastor americano diz que o cenário do mundo não é nada animador para o cristão, porque há certos governos no mundo que pensam em até cortar benefícios de alguém se ele for cristão, se ele defender os princípios de Deus. Diácono Jorge, por gentileza, fecha a porta para nós aí. Se ele for cristão, há certos tipos de trabalho também que ele não pode fazer. Queridos irmãos, está mais difícil hoje trabalhar em empresa, o cristão. Porque há muitas falcatruas, há muitos enganos, há muita hipocrisia no mercado. E o cristão dizer assim: meu patrão, eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. Ele ou você faz ou rua. Está desse jeito, queridos irmãos. A perseguição está em todos os lugares. Não vem agora com espada, não vem matando crentes, não vem prendendo crentes, apesar de que isso pode acontecer. Não vem fazendo isso, mas vem, irmãos, minando, trazendo a cerca, os muros, prendendo os cristãos num gueto. Queridos irmãos, está sendo perseguido. Não pode. Jesus também falou em terceiro lugar. Primeiro, seria injuriado. Segundo, seria perseguido. E depois, falso testemunho. Mentindo nos tribunais. E mentindo, disser todo mal contra vós. O motivo de eles fazerem acusações mentirosas nos jornais e tribunais é porque os crentes não pertencem a este mundo. Pertencem a Cristo. É porque os crentes não defendem a cidade do mundo. Os crentes defendem a cidade de Deus, os princípios morais de Deus, a fé em Cristo Jesus. Jesus é Senhor e acabou. Jesus manda neste mundo e acabou. Ele é o Senhor. Eu não creio em Jesus, não tem problema você não crer. Você vai dar de cara com ele no tribunal. Vai dar de cara com ele lá. Não tem problema você não crer. Crendo ou não, você vai estar de frente com Jesus. Meus irmãos, no ano 161 da era cristã, sobe ao poder de Roma o lendário imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio não era como Nero, como Domiciano, que tinha um gosto pelo poder. Nero gostava do poder, e Domiciano também gostava do poder. E esses dois homens faziam de tudo para manter seu poder. Prendiam o crente, torturavam os crentes. Nero, inclusive, incendiou Roma, segundo a história, e ele acusou os crentes de terem feito isso. Ele era mau. Domiciano também era mau. Foi ele, no governo dele, que João estava preso na ilha de Patmos. Ele era implacável contra os crentes. Mas no ano 161, era Marco Aurélio, um camarada filosófico, gostava de escrever suas meditações filosóficas. Ele não tinha muita perseguição com os crentes. Para ele, os crentes pagando tributo, estava tudo bem. Não tinha problema isso. Mas, irmãos, o mundo que ele governava era anticristão. O mundo que ele governava era anticristão. Por isso, quando veio a peste, doenças de todo tipo,
pandemia varreu o mundo. Centenas de milhares de pessoas morreram no governo de Marco Aurélio. E os súditos do reino de Roma acusaram os crentes de terem feito isso. Os crentes são responsáveis. Os deuses estão irados contra nós, Marco Aurélio. Você é fraco contra os crentes, Marco Aurélio. Os deuses estão irados e eles mandaram essas pestes, essas doenças para nos matar. Ou você para os crentes ou essa peste e essas doenças não vão parar. E Marco Aurélio, talvez até contra gosto, mandou que os deuses de Roma fossem cultuados e os crentes perseguidos. Irmãos, e no ano 177 da era cristã, uma turba do império acompanhava os crentes de longe. Os crentes pregavam nas praças, os crentes testemunhavam de Jesus, e esses crentes eram arrastados pelo cabelo rua fora, puxados pela perna e esfolado, morriam esfolado rua fora, eram torturados e mortos, para aplacar a ira dos deuses, queridos irmãos. Isso aconteceu no ano 177 da era cristã. Os cristãos foram, de fato, responsabilizados por isso. E Jesus avisou. Aqui Jesus avisou. E Jesus nos avisa, através da sua palavra nessa noite, irmãos. O mundo não é favorável a nós. O mundo nos odeia. Satanás nos odeia. E nós também odiamos Satanás. Nós também odiamos o inferno. Também odiamos. Então, estamos quites nesse particular. Agora voltamos, irmãos, nossos olhos para o texto aqui que Jesus está falando. Vocês serão perseguidos, vão mentir contra vocês, vão dar falso testemunho contra vocês, o cerco vão fechar contra vocês no mundo. Ah, irmãos, eu estou vendo cada dia mais Abacuque cumprindo. O justo viverá pela fé. Quando o império de Babilônia entrou em Judá, matando todo mundo, Abacuque viu aquilo e disse: Senhor, olha, Senhor, o que está acontecendo, Deus? Ô, Abacuque, você falou que era para eu tomar providência contra as injustiças dentro de Israel. Mas, Senhor, você está usando o ímpio, que é mais ímpio do que Israel. E eu não estou entendendo, Deus. E eles subiu. Deus falou: sobe lá na torre de vigília, você vai entender. Irmãos, e ele proclamou pelo Espírito de Deus: o justo viverá pela sua fé. Está chegando, amados irmãos, está chegando esse momento que nós vivemos mesmo pela fé. Crendo de fato no Senhor. Ou nós vamos crer de fato no Senhor e viver, ou vamos retroceder. E quando o Hebreus cita esse texto de Abacuque, o texto complementa isso dizendo: e aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Perceba como está sendo, irmãos, o campo está estreitando para os crentes aqui neste mundo, e Jesus está nos avisando. Esses crentes de Hebreus capítulo 11, versículo 35 a 39, foram perseguidos, torturados, apedrejados, cerrados pelo meio, afligidos, maltratados, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, para serem mortos como animais selvagens. Soltava, irmãos, os cães bravios, os leões, os leopardos, vestiam os crentes com aquela pele de cheiro de animal para serem atacados. Justino Marte, um grande mártir da história da igreja, escrevendo para Trifon, ele disse: olha, veja bem o que aconteceu. Apedrejaram o profeta Jeremias no Egito. Deus deixou, melhor dizendo, Nabucodonosor disse: Jeremias, como você profetizou a meu respeito, você pode vir para a Babilônia e ir para o lugar que você quiser. E Jeremias optou por ir para o Egito. E lá, irmãos, os judeus também que foram para lá, segundo Justino Marte, escrevendo a Trifon, ele disse:
vocês apedrejaram Jeremias, o profeta Jeremias, até a morte. Irmãos, e aqui o Senhor está nos dizendo: eu estou avisando vocês, vocês serão perseguidos. Mas por que, irmãos, que esses crentes de Hebreus, capítulo 11, versículo 35 a 39, sofreram tudo isso? O versículo 10 anterior a isso diz: porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Estas pessoas morreram, irmão, porque lutaram em defesa do reino de Deus, da doutrina de Deus, da justiça de Deus, da cidade de Deus. Esses crentes hastearam a bandeira celestial na terra. Isso enervou o inimigo. Isso trouxe ódio ao inimigo, dizendo que quem manda aqui neste mundo é Jesus Cristo. Dizendo que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o único Salvador, que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, que não há mediador e nem mediadora fora de Jesus. Esta era a mensagem apostólica e a mensagem dos crentes. Isso trouxe raiva no ímpio. E o que nós, irmãos, você acha, se nós formos para a praça e dizer: a homossexualidade é pecado, povo, o lesbianismo é pecado, povo, o que vai acontecer conosco? Seremos presos, com certeza. Seremos presos. Vai dar na notícia. Hoje todo mundo tem celular, filma, e vai estar em todos os jornais. Se nós pregarmos isso. Se nós falarmos contra o erro, contra o pecado, queridos irmãos. Queridos irmãos, a igreja defende a cidade de Deus e não a cidade do mundo. A cidade do mundo, o arquiteto, o plano, o engenheiro é humano. E aqui o escritor aos Hebreus está dizendo: a cidade para onde nós vamos morar, para onde nós vamos estar com o nosso Senhor Jesus Cristo, é uma cidade que tem fundamento, na qual Deus é o arquiteto e edificador. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Nós não concordamos com os costumes do mundo, com os erros do mundo. Nós não concordamos com o movimento feminista. Não, isso é pecado. Isso é errado. Não. Mais errado ainda quando isso é bancado pelo dinheiro público. Mais errado ainda. Queridos irmãos, que mundo nós estamos vivendo? Precisamos, irmãos, acordar. Precisamos acordar. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios: oh, tu que dormes, desperta, desperta, tu que dormes. Levante-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A cidade de Deus, irmãos, é diferente da cidade do mundo. A cidade do mundo é edificada por um arquiteto e construtor, obedecendo o projeto do mundo. Nós não somos do mundo e nós não obedecemos o projeto do mundo. Nós não seguimos a risca do projeto do mundo. Nós não concordamos com as linhas divisórias do projeto do mundo. Nós somos de Cristo. Por isso que esses crentes morreram torturados, apedrejados, serrados pelo meio. Justino Mártir diz que serraram o profeta Isaías com serrote de madeira para demorar a cortar, para torturar. Queridos irmãos, e Jesus avisou que os crentes seriam perseguidos. Agora eu quero que se volte seus olhos para o versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Agora Jesus tira a mente dos discípulos da influência do medo e coloca a mente dos discípulos, minha e sua, na eternidade. Não fique com medo, meus discípulos. Não fique com medo, crentes de Guanabara. Não tenha medo. Regozije-se. Regozije-se. Pule de alegria. Regozijar e exultar é ter uma explosão de alegria. Eu sei que a ilustração é um pouco chula,
mas deixa eu falar para você. É quando aquele jogador, no último minuto, ele faz o gol e sai disparado, pulando. Ele tira a camisa, ele roda a camisa, ele pula o alambrado, ele cai para o chão afora, todo mundo pula em cima dele. De explosão de alegria. Mais ou menos aqui que Jesus está dizendo: se vocês forem perseguidos por minha causa, pulem de alegria, entrem em êxtase de alegria, fiquem alegres, por vocês estão sofrendo por minha causa. Jesus falou em João 15: vocês acham meus discípulos? Se me odiou a mim, vão odiar vocês também. Eles vão me matar e vão matar vocês também. Se eles não obedeceram a minha palavra, não vão obedecer a de vocês também. Vocês são meus discípulos, o discípulo não é maior do que o mestre. Então, vocês ficam sabendo que vai acontecer isso, irmãos. Então, irmãos, se colocarmos o sofrimento agora lado a lado com a promessa que Jesus faz aqui, vamos ver, irmãos, vamos ver que o sofrimento é ínfimo, é pequeno, vale a pena não retroceder. Nós não vamos, irmãos, hastear a bandeira branca, coisa nenhuma para o mundo. É guerra mesmo, é guerra mesmo, é guerra. Na época do profeta Miqueias, Israel estava afundado em injustiça social, estava afundado em pecado, estava afundado na lama. Irmãos, era sacerdote aceitando suborno, irmãos, estava um horror Israel. E aqueles crentes mais fiéis de Israel estavam desanimados. Por isso Deus levanta o profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Parece que eu vejo o profeta Miqueias, talvez de cima de um alambrado, não sei, talvez conversando com aqueles crentes que estavam prostrados espiritualmente. Miqueias diz: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que corrói. Oh, amados irmãos, e a mensagem de Deus através do profeta Miqueias também para nós hoje. Quanta gente dormindo no sono da indolência espiritual, quanta gente amorfa, quanta gente indiferente com as verdades de Deus. E eu fico preocupado, será que essas pessoas estão do lado de Jesus? Será que essas pessoas, de fato, hasteiam a bandeira do Evangelho? Será que essas pessoas são crentes de fato? Será que essas pessoas nasceram de novo? Será? Meus irmãos, nós precisamos nos alegrar quando seremos perseguidos, diz o apóstolo Pedro. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível, cheio de glória. 1 Pedro 1:8. Pedro estava escrevendo para a comunidade que estava perdendo os bens, estava sendo torturado, estava sofrendo, estava tomando tapa no rosto. E Pedro escreve para aquela comunidade cristã: oh, meus queridos, Jesus também passou por isso. Jesus também sofreu. Pense lá, existe uma coroa inacessível, uma coroa que não murcha. Existe uma herança guardada para vocês no céu. Não tem problema eles tomarem os bens de vocês aqui. Não tem problema que vocês têm uma herança incorruptível no céu. Está guardada no céu para vocês. Então, exulta com alegria indizível. Não tem jeito, irmão, de expressar alegria indizível. Não tem como expressar alegria indizível. Ela é indizível, ela é inefável. Não tem como nós expressarmos isso. Queridos irmãos, precisamos, sim, nos alegrar quando nós sofremos perseguição. Porque a prova que temos, irmãos, quando Jesus disse: alegrem vocês, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Olha que doce palavra de Jesus para os discípulos e para nós agora. Oh, crentes de Guanabara, oh, meus filhos do século 21,
Alegrem quando vocês perderem o emprego, porque vocês não concordam com a falcatrua. Alegrem, eu vou cuidar de vocês e de sua família. Vou cuidar. E o Senhor cuida, irmãos, o Senhor cuida. O Senhor é poderoso. O Senhor fez vir codornizes do mar, mas que eu sei tem é peixe. E o Senhor fez vir codornizes do mar para alimentar Israel. O Senhor mandou pão do céu. E o salmista diz que esse pão era o pão dos anjos. Veja, Israel comendo o pão dos anjos. Deus fez isso. Deus cuida de nós. Não vamos, irmãos, adotar o esquema do mundo. Eu vou fazer isso, depois eu peço perdão. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus. Você não sabe com quem está mexendo. Não brinca com Deus. Faça isso não. Jesus está dizendo que para os discípulos e para nós, se vocês sofrerem, lembram que a fé de vocês é idêntica à fé dos profetas. Vocês estão de mãos dadas com os profetas que morreram antes de vocês. Eles somente passaram o bastão para vocês. A fé de vocês é genuína, como foi a fé dos profetas do Antigo Testamento. A fé de vocês é genuína. Irmãos, teve um sumo sacerdote na época do rei Jeroboão, chamado Amazias. Ele humilhou o profeta Amós, esse sacerdote chamado Amazias. Humilhou o sacerdote. Ele chamou o Amós de simplista, de roceiro. Você não tem palavra, profeta, para profetizar aqui. Amós, capítulo 7, versículo 12, versículo 13, diz: Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do rei. Você não é bem-vindo aqui, Amós. Vai profetizar onde você quiser, mas em Betel não. E Deus chamou o profeta para profetizar, principalmente em Betel. E o profeta até disse para Amazias: Eu sei, Amazias, que eu sou boieiro, eu era colhedor de sicômoro, eu não sei falar direito. Meus irmãos, olha que injúria contra o profeta. Que injúria o próprio povo de Israel fez como profeta. E o que dizer hoje de certos conselhos? Estou falando da Igreja Presbiteriana do Brasil, não tenho nada a ver com outra denominação. O que dizer de certos conselhos hoje? Para você ser pastor lá, você precisa preencher um currículo de 10 folhas. O que você fez? O que você é? Que mestrado, doutorado? Eu não sou contra isso. Eu preciso dizer isso aqui. Tem que estudar, precisa estudar. Mas, amados irmãos, mas se esse pastor for um homem chamado de Deus, talvez ele tenha um linguajar simples, talvez ele tenha uma fala simples, mas se ele é o pastor, o profeta de Deus, não vai aceitar? Se não aceitar, sofre as duras penas. As duras penas. Deus tem sim, irmãos, na igreja catedráticos. Deus tem sim na igreja acadêmicos. Deus tem sim engenheiros, médicos. Deus tem apóstolos, no sentido de enviado. Deus tem os seus servos aqui. Deus tem, mas Deus tem gente simples também. Gente que às vezes nem cursou nem o primário, mas é um lutador e um guerreiro da causa de Deus. Precisa respeitar. E Amazias não respeitou. Amós não respeitou. Por isso, Amós disse: Eu lhes disse, se vos parece bem, no caso aqui o profeta Zacarias, que também sofreu injúria por parte de Israel, não quis pagar o salário do profeta Zacarias. Zacarias pediu: dai-me o meu salário, e ele disse: eu lhe disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, para o meu salário 30 moedas de prata.
Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Isso aconteceu com o profeta Zacarias. 30 moedas de prata, irmãos, era um valor que comprava o menor valor de escravo. Deus falou com o profeta: ô profeta Amós, na verdade Zacarias, ô profeta Zacarias, não fique triste com isso não. Eles estão avaliando, não é você não, é a mim. Eles estão me avaliando como eu valho 30 moedas de prata? Então é isso que eu sou para eles. Então é isso. Fique, arroje isso lá, jogue isso lá na casa do oleiro lá, jogue isso lá na casa do Senhor lá, jogue isso para lá. E você sabe quem fez isso no Novo Testamento também? Judas. Judas também. Menosprezou Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Isso aconteceu literalmente com o profeta Zacarias, e inclusive Zacarias foi morto também pelos próprios patrícios. É assim que eles estão me avaliando, Zacarias. Que, irmãos, que coisa horrível acontece às vezes dentro do povo de Deus. Às vezes a perseguição é dentro do povo de Deus. As guerras às vezes acontecem dentro da igreja. Às vezes isso acontece. Então o Senhor Jesus está dizendo: alegre, porque vocês estão de mãos dadas com os profetas. Vocês têm uma fé genuína, alegre por isso. Em segundo lugar, porque depois da perseguição vem a coroação celestial. Vem a coroação celestial. Ao falar sobre galardão aqui, irmãos, no céu, Jesus não está dizendo que se trata de um pagamento por mérito. Já que vocês morreram por minha causa, já que vocês sofreram por minha causa, eu vou dar um pagamento a vocês por mérito. Não é graça. É graça. É um reconhecimento de um lutador. É um reconhecimento de que aquela pessoa foi fiel ao Senhor. Isso é graça do Senhor. Por isso, amados irmãos, pense no céu, pense na eternidade, longe da dor e todo tipo de sofrimento. Pense no novo corpo que nós teremos quando tudo isso terminar. Pensa na harmonia que haverá no céu juntamente com os anjos e todos aqueles que foram salvos. Pense, irmão, no regozijo e na alegria do céu. Jesus está dizendo: meus discípulos, vocês vão sofrer, mas não coloque a mente de vocês no sofrimento. Coloque a mente de vocês no céu, na glória eterna, na glória celestial. Vocês serão bem-vindos no céu. Bem-vindo. E como nós lemos hoje no princípio da nossa liturgia, o apóstolo Paulo falando em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. É momentânea e leve comparado com a glória eterna. O sofrimento aqui é momentâneo e leve comparado, irmãos, com aquilo que nós vamos ter no céu. É muito pequeno o nosso sofrimento aqui, é leve o nosso sofrimento aqui. O falso evangelho ensina que o fato de você ser de Cristo, isso te isenta de sofrimento e perseguição. Isso é mentira de Satanás. Mentira. O falso evangelho diz: se você vem a Cristo, todos os seus problemas serão resolvidos e você não vai sofrer. Você terá tudo de bom e do melhor. Isto é mentira de Satanás, não é? Se nós hastearmos a bandeira do evangelho, se nós pregarmos a verdade, vamos ser perseguidos. Vamos sofrer, vamos perder emprego, vamos perder status na sociedade, vamos perder. É mentira de Satanás isso. Não creia nisso. É mentira. Aqui é luta. Aqui, irmãos, é batalha. Aqui não tem nada disso que você terá tudo do bom e do melhor. Jesus prometeu nos dar o pão cada dia. E eu replico aqui as palavras do reverendo Augusto Nicodemos, não é? Se você quer o pudim, trabalhe mais. O pão já está garantido. Mas é com trabalho também. Mas só que o pudim você vai ter que trabalhar mais. Você vai ter que cortar gasto na sua casa. É luta, queridos irmãos, é luta.
Agora, irmãos, com aplicação para nós aqui neste texto, precisamos saber disso. Todos que são filhos de Deus, todos, serão de alguma forma perseguidos. Todos. E todos, sem exceção, vão defender e lutar pela causa de Cristo. Os filhos de Deus vão lutar pela causa de Cristo. Se retrocedeu, porque não é. Se caiu fora, porque não é. Mesmo diante da perseguição, irmãos, eles vão perseverar. Vão perseverar não por eles, porque o apóstolo Paulo disse em Filipenses 1,6: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. É garantia de Deus. Deus está com você, meu irmão, minha irmã. O Senhor está com você. Então, somente Ele quer que você dê um passo, assim como o povo de Israel estava clamando com Moisés. Como vamos fazer? E Moisés foi a Deus. O povo orou 400 anos e de repente vêm as dificuldades e o povo vai a Moisés e Moisés ora a Deus e Deus diz: por que está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Entra na água. E a água, irmãos, abriu, o mar abriu. Meus amados irmãos, aqueles que não são de Cristo, mesmo que fiquem na igreja, mesmo que sejam assíduos na igreja, mesmo até que contribua na igreja, mesmo que trabalhem na igreja, se eles não são de Cristo, Jesus disse em Mateus 13:21, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Não dá para mim. Foi muito bom enquanto eu estive aqui, mas esse negócio de ser preso e de ser torturado por causa de Cristo não dá para mim, e vai embora. Mas aqueles que são de Cristo, irmãos, ergue o braço, ergue o peito e diz: eu defendo o Evangelho de Jesus. Eu continuo pregando que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Eu continuo pregando que essa cidade é a cidade do mundo. Que nós vamos sair daqui, vamos para a cidade de Deus. Eu continuo pregando isso, mesmo morto, mesmo preso. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor te dê força. Vamos ficar de pé, vamos orar.